Vou contar uma coisa de humor. Quando me tornei espírita, eu era médium. Aí comecei a receber, frequentar as sessões e pensei que ser espírita era isto. Certo dia me apareceu um espírito e me disse: olha, Divaldo, você agora tem que estudar o espiritismo. Estudar. Eu disse: pois não, e o que é que eu faço? Leia o Livro dos Espíritos. Eu então comecei a procurar, morava no interior, Feira de Santana, e não encontrei. Depois de muito tempo eu encontrei o Livro dos Espíritos. Mas era um livro grosso, não tinha uma figura. Naquele tempo tinha gibi, guri, Globo Juvenil, e eu adorava as histórias em quadrinho. Quando eu vi aquele livro horrível, não tinha uma figura, só tinha uma cepa, eu, para atender o espírito, eu comecei a ler. Li a introdução, fui muito bem, mas daí a pouco o capítulo chamava-se Prolegômenos. Eu digo: Ave Maria, o que será isto? E aí eu perguntei para o espírito, Manuel Flamengo de Miranda, ou melhor, Viana de Carvalho. Meu irmão, que são prolegômenos, eles compram um dicionário. Porque o espiritismo é doutrina também de conhecimento. E eu comprei um dicionário. Quando eu fui olhar, não tinha a palavra. Eu disse para o espírito: mas olha, não tem a palavra. Será que ela existe? Aí eu fui olhar de São Francês, era prolegômeno. Então existia. O espírito me disse: agora você primeiro leia a palavra e compra o dicionário depois. Por fim eu descobri o que era prolegômeno, que eu não vou dizer o que é. Mas é bom dizer, né? É introdução, é prefácio, primeiras palavras. Mas aí, em 2 meses eu li o livro. Quer dizer, fui saltando, aquela letrinha miúda, horrível. Fui saltando. Muito bem. Quando eu terminei, eu perguntei ao espírito: e agora, que livro eu leio? Agora leia de novo o Livro dos Espíritos. Aí eu li por uma questão de honra. E achei Kardec simpático. Mas engraçado, ele fazia perguntas que eu tinha perguntas. Ele era tão inteligente quanto eu. Não era o contrário. Aí demorei mais de 1 ano. Memorizei algumas e disse ao espírito: olha, agora eu já li, o que é que eu leio? Estude o Livro dos Espíritos. Se você completar 100 anos lendo o Livro dos Espíritos, você vai notar que é sempre novo. E eu disse comigo: que espírito fanático. 100 anos? Ele disse: aí tem tudo que a humanidade deve conhecer. Eu digo: nossa, deve ser muçulmano. Por quê? Quando eu proferi minha primeira palestra numa universidade, foi na formatura de médicos da Faculdade de Medicina de Salvador. Terminei a palestra e se formou um grupo. Os jovens formandos, conversa vai, conversa vem. De repente, um jovem teve a infeliz ideia de me fazer uma pergunta. E que pergunta? Ele perguntou assim: olha, num campo de vácuo, como se expressa a presença dos espíritos e como se manifestaria o perispírito? Eu não entendi nem a pergunta, imagine a resposta que eu ia dar. Eu então olhei para ele, mas não ia perder a honra. Eu usei uma técnica. Toda vez que faz uma pergunta que ele não sabe, a gente devolve a pergunta. Mas com dignidade. O que é que você pensa? Aí a pessoa tem que dizer qualquer bobagem, né? E a gente fica livre. Eu digo: bem, é um caso bastante complexo, mas o que é que você quer dizer? Ele aí falou lá, eu enrolei e me vi livre. Não disse nada, me vi livre e fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo: mas o que será isto? E falando ao amigo, disse: é física quântica, Divaldo. Eu digo: o quê? Física quântica. E o que será física quântica? Quando me apareceu o espírito Viana de Carvalho, eu narrei. Eu digo: o senhor me enganou. Há mais de 20 anos que eu estudo este livro, sei quase todo de memória, e agora vem um rapaz, um garotão lá, e me embaraça com esse negócio de física quântica. Allan Kardec não fala em física quântica. Ele disse: não, não fala. Não fala, de valor que não havia, nem a palavra. Não existia a palavra quântico. Ele não podia falar. Mas o Espiritismo fala. Ele disse: como? Fala. No Livro dos Espíritos está lá essa evolução quântica. Eu digo: de maneira nenhuma. No que eu li não está, o Espiritismo está. Peguei o livro. Eu peguei o livro. E ele me disse: olhe na questão 540. Aí eu me lembrei da danada da questão. Assim, tudo evolve a natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem. Assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Era uma síntese da evolução do átomo. E de toda a peregrinação da física quântica. Para a mentalidade do século XIX. Então a minha admiração por Kardec cresceu de uma maneira grandiosa. E fiquei
em paz de consciência. Então nós vamos encontrar na nossa doutrina as respostas para todos esses problemas de natureza perturbadora. Portanto, vale a pena que, ao nos tornarmos espiritistas, procuremos ler, estudar, dialogar, fazer reuniões de debates, para mostrar que a solução dos problemas humanos e da humanidade estão previstos nesta doutrina que veio dizer na hora própria o que Jesus não podia dizer naquele tempo. Como é que ele poderia falar de embriogenia? Como ele poderia fazer abordagens com um dialeto? Ele falava um dialeto de palavras reduzidas. Na língua portuguesa, somente os verbos da primeira conjugação, cujo exemplo é amar, nós temos 10.000 verbos. No dialeto que ele falava, não existem 10.000 substantivos. Daí a mesma palavra era usada com várias significações. E as significações eram entonação verbal, porque não havia praticamente a escrita. A escrita era privilégio de alguns. Daí muitas vezes nós vemos, e aquele que não odiar pai e mãe não será digno de mim. Amai a vosso pai e a vossa mãe. Então está errado, tem um paradoxo. É que o verbo odiar é também gostar menos e não detestar. É como a palavra manga na língua portuguesa. A manga do casaco. A manga fruta. A manga de capim. A manga de zombaria, o verbo mangar. Eu estou mangando de você, estou zombando. Tem 5 significados. Então a gente só vai entender pela frase. Nunca poderá entender verbal, literalmente, por causa da sua amplitude. Dessa forma, nós podemos constatar que o Espiritismo veio como consolador para realmente libertar-nos da ignorância.